E aí, galera da terceira série, dando continuidade ao conteúdo de Física 2 aqui, o professor Tales. Bom, espero que estejam todos bem, todos seguros e que estejam todos prontos para dar continuidade ao conteúdo do estudo dos gases, beleza? No módulo 9, a gente fez uma análise que era um pouco mais externa sobre o comportamento gasoso. A gente começou a analisar de uma maneira um pouco mais externa os efeitos nas transformações dos gases. Agora, quando a gente fala sobre a termodinâmica, a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada. A gente vai olhar um pouco mais de perto para o comportamento molecular gasoso e um pouco mais para as relações e interações que o gás ele pode ter com o exterior, ou seja, com tudo aquilo com que ele pode interagir ao seu redor. A ideia básica é que, a partir de agora, quando a gente olhar para o comportamento de um gás, a gente não vai pensar apenas que algo acontece, mas vai levar em consideração os motivos pelos quais essas coisas acontecem. Beleza? Isso pode estar parecendo até um pouco subjetivo demais. Então, algo que eu tentei montar aqui para vocês inicialmente, o que a gente vai estudar em termodinâmica? Bom, basicamente na termodinâmica, a ideia, o conceito inicial que eu quero que vocês tenham a gente vai olhar para um gás, esse gás estará sob aquecimento. Né? Tudo que a gente fala sobre física 2 tem a ver com a mudança na temperatura ou nas trocas de calor. Então, tudo que está em aquecimento, tudo que altera um estado inicial de temperatura, possui energia térmica. Então, a ideia da termodinâmica se eu analisar essa energia térmica, será que ela pode ser transformada em outro tipo de energia? Bom, na verdade, tudo aquilo que a gente estuda sobre energia que ela pode ser transformada, né? Esse é o conceito básico que a gente aprende a respeito de energia logo que a gente começa a estudar ciência. Ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, mas o que a gente pode fazer com a energia transformar de um tipo para outro. Então, basicamente, na termodinâmica, a gente vai tentar transformar energia térmica em energia mecânica. Vai ser a análise de fazer com que algum objeto que troque calor faça com que essas trocas de calor terminem em alguma forma de movimento, tá bom? Vai ser transformar energia térmica em energia mecânica, beleza? E como que isso pode acontecer, professor? Então, existem algumas maneiras. Uma das analogias possíveis para isso se a gente tiver aqui um determinado recipiente, tá bom? Esse recipiente ele tem formato cilíndrico, aqui você tem a tampa dele, beleza? É uma tampa móvel, como um êmbolo, né? Como no fundo de uma seringa. Se nesse caso, as moléculas desse gás estão em movimento devido à sua temperatura normal, beleza? Se eu coloco esse recipiente sobre um bico de Bunsen, conforme aí na figura, e eu ativo esse bico de Bunsen, consequentemente, esse pote, esse recipiente, essas moléculas que estão aí dentro, elas vão estar recebendo calor. As moléculas desse gás elas vão estar recebendo uma energia externa. Estão recebendo energia que vai vir de um sistema externo em forma de calor. O que vai acontecer? Se elas estão trocando calor com as paredes do recipiente, que está trocando calor consequentemente com o bico de Bunsen, o que vai acabar ocorrendo com esse objeto? Bom, durante essa troca de calor, a temperatura dessas moléculas vão aumentar. E se você lembrar, o que é o aumento na temperatura? É o aumento na velocidade das moléculas. Então, elas vão passar a se mover mais rápido, vão se bater mais vezes no espaço que elas têm aí para se mover e, consequentemente, elas vão acabar desenvolvendo uma velocidade maior, empurrando o êmbolo que estava sobre elas, precisando de mais espaço para se mover. Ou seja, o que aconteceu aqui? Para pensar um pouquinho. A tampa do êmbolo subiu porque foi empurrada pelo movimento das moléculas. Eu não aumentei o número de moléculas, eu não diminuí o número de moléculas. O gás ele começou aprisionado, ele terminou aprisionado. Eu tinha 4 moléculas na animação no início, eu continuo tendo 4 moléculas no final. Mas o que aconteceu nesse intervalo do começo para o final do problema? Bom, houve uma troca de calor, de energia, que foi passada do meio externo para o meio interno, fazendo com que a temperatura desse gás aumente e fazendo com que o espaço entre as moléculas, entre eles também, se expanda. Aqui a gente falou de 3 conceitos.
A gente falou sobre troca de calor, a gente falou sobre mudança de temperatura e um outro conceito que ficou meio que implícito nisso tudo é que as moléculas elas realizaram uma força sobre a tampa. E essa força acabou gerando um deslocamento, ou seja, o gás ele acabou realizando um trabalho. Se você voltar lá na física 2 do ano passado, você vai lembrar, quando força gera deslocamento, a gente tem a definição do que é conhecido como trabalho. Opa, então rolou aí um trabalho sendo desenvolvido sobre a partir das moléculas do gás, sobre o recipiente onde ele se encontrava, tá bom? Então, a ideia é essa daí, gente. Quando a gente fala a respeito de termodinâmica, a ideia é essa: é falar sobre troca de calor, é falar sobre mudanças de temperatura e é falar sobre um trabalho que pode ser realizado ou sofrido por um gás, beleza? Bom, a primeira análise que a gente vai falar, o primeiro conceito que a gente vai falar é a respeito do que nós chamamos de variação de energia interna de um gás, tá bom? A definição tá aí para vocês logo de cara, tá? Variação da energia interna é o somatório da variação da energia cinética de translação das moléculas que constituem o sistema. Tá, e o que isso significa? Vamos lá. Quando a gente fala sobre temperatura, a gente está falando sobre velocidade molecular. Temperatura você aprendeu no ano passado, você aprendeu no primeiro ano, você revisou esse ano. Quando a gente fala sobre a temperatura de um determinado material, a gente está falando a respeito de movimento das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade com que ela se move. Então, nesse momento, a gente pode dizer que quanto maior a temperatura, maior a energia cinética molecular. Por quê? A velocidade vai aumentar, então a energia cinética também vai. Só que algo que não é muito instintivo de se pensar é que quando a gente compara a velocidade das moléculas com o número de moléculas de um gás, essa velocidade ela não é distribuída de maneira uniforme. Então, existe uma curva que representa essa velocidade para um gás. É essa daí representada para vocês, tá? Então, se a velocidade é diferente para cada molécula, a energia cinética também vai ser diferente para cada uma delas, beleza? Então, se a gente tentasse tirar uma média das energias cinéticas de um gás, essa média daria para a gente o que a gente conhece como energia interna. Se essas velocidades mudam em função da temperatura, a gente tem uma variação da temperatura, né? Porque se muda a temperatura varia. Então a gente tem a variação da temperatura em função, né, de uma variação da energia cinética. Então, se a gente faz o somatório disso tudo, a gente encontra um negócio chamado variação da energia interna, que a gente chama de ΔU, tá? Como que o ΔU ele é calculado? Se a gente falar de um gás monoatômico, que é o principal tipo de gás que a gente vai trabalhar em física, a gente calcula o ΔU, variação da energia interna, como 3 meios de NR∆T. N é o número de mols, por quê? Quanto mais moléculas, mais agitado o gás vai se encontrar. ΔT é a variação de temperatura, já que a gente está falando de somatório da energia cinética. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Tá? A gente vai usar basicamente o ΔU quando a gente fala de igual a 3 meios de nRT, quando a gente fala a respeito de um gás perfeito, tá? De um gás nobre, beleza? Porque os gases nobres eles formam-se como eles formam um gás de forma monoatômica, tá? Então, quando você fala, por exemplo, de gás hélio, só o hélio, HE, já é o suficiente para você formar um gás para você, tá bom? Quando a gente fala sobre um gás diatômico, aí já muda, porque ele vai ser formado como, por exemplo, O2 ou N2, beleza? Você vai ter mais moléculas, você vai estar formando um gás com dois compostos, iguais, mas dois compostos. Então, a variação da energia interna que o gás diatômico sofre, ela é maior. Ela não é calculada como 3 meios de NR∆T, ela é calculada como 5 meios de NR∆T. Beleza? Professor, e se a gente estiver falando de um gás que tenha mais átomos ainda, de um gás poliatômico, como por exemplo o CO2, tá? Aí a gente vai usar 3
NR ΔT, beleza? Então, se você parar para pensar, quanto mais átomos formam o gás, maior é a variação da energia interna que ele sofre. Quanto mais moléculas formam o gás, maior a variação da energia interna que ele sofre. E quanto maior a mudança de temperatura, que esse é o ponto mais importante de todos para a gente aqui, beleza? Quanto maior a mudança de temperatura, maior a mudança na energia interna de um gás. Maior a variação da energia interna de um gás, maior o ΔU. Então, se você, poxa, professor, não entendi nada de variação da energia interna, nada. Tem como explicar de novo? De maneira resumida para você. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da molécula. Então, maior a energia cinética que ela tem. Toda molécula tem a mesma energia cinética? Não. Então, a gente faz uma média dela. Quando a gente faz essa média da energia cinética molecular, o resultado que a gente encontra a gente chama de energia interna. Quando a energia interna muda? Quando a temperatura muda. Beleza? Então, mudou a temperatura, mudou a energia interna. Ah, e se a temperatura não mudar? Então, não muda a energia interna, gente. Tá bom? O foco desse ΔU, o foco dessa variação daqui, não são valores pontuais. É a mudança nos valores. Tanto é que a gente não está estudando U. A gente não está estudando energia interna. A gente está estudando ΔU. A mudança e a variação dessa energia. Tá bom? Lembrando, de todas essas três equações aí, a mais importante para você é a primeira, tá? ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. No módulo você não vai encontrar tantos exercícios para você calcular diretamente a variação da energia interna, mas normalmente costuma ser cobrado, quando cobrado, para você calcular a variação da energia interna, tá? É para um gás monoatômico, beleza? Então, a princípio das três, a que você mais vai utilizar é a primeira, ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. A primeira é para um gás monoatômico, a segunda é para um gás diatômico e a terceira é para um gás poliatômico, beleza? Então, variação da energia interna é isso, tá legal? Bom, quando nós falamos sobre o trabalho de um gás, ele normalmente é representado por W ou por tal, beleza? Letra grega, tal, é um T grego, tá? No livro de vocês é representado por W, então aqui eu utilizei W também, ok? Qual vai ser a ideia do trabalho de um gás que a gente vai falar, tá? O trabalho ele vai ter a ver com a mudança no volume do gás, beleza? Como que ele vai ser calculado, tá? Existem duas maneiras de calcular o trabalho de um gás, beleza? Primeiro é quando você tem uma transformação isobárica, ou seja, uma transformação de... Lembra que é isobárica? Fala para mim. Espero que você tenha dito pressão constante, tá? Então, a primeira é quando a pressão é constante. Qual é a ideia? Se você tem um gás dentro de um recipiente e você aquece esse recipiente, o gás ele tende a expandir, podendo empurrar a tampa do recipiente que o contém, beleza? Como no nosso primeiro exemplo. Então, o trabalho é relacionado com a mudança no volume. E a gente vai calcular isso como trabalho igual a pressão vezes variação do volume. É P vezes ΔV, tá bom? Onde a variação do volume será calculada em metros cúbicos, a pressão será calculada em newtons por metro quadrado ou Pascal, que são absolutamente a mesma coisa, tá? Então, se o enunciado te falar newton por metro quadrado ou te falar Pascal, não tem diferença, tá bom? Isso vai resultar para a gente no trabalho, todo mundo está no sistema internacional, então, trabalho medido também no sistema internacional, em joule, a gente chama aí do J maiúsculo, tá? Então, se o gás está realizando uma transformação isobárica, tá? Pressão constante, a gente usa essa fórmula, tá bom? Professor, o trabalho pode ser positivo e negativo, igual a gente aprendeu no ano passado para uma força? Pode. Por quê? Se você pensa que o gás expande, ele sai de um volume menor para um volume maior. Então, ΔV é positivo. Agora, se você pensar em um caso oposto, se você tiver, por exemplo, uma seringa, onde você tampa a ponta e pressiona o êmbolo, você vai estar diminuindo o espaço ocupado pelo gás. Então, a gente não fala nem que o gás ele realizou trabalho. A gente fala que ele sofreu ou que um trabalho foi realizado sobre ele, tá bom? Gerando, assim, um ΔV negativo, um trabalho negativo. Sim, isso é possível, tá? Agora, a pergunta que não quer calar. Professor,
E se a transformação não for isobárica, se a pressão for variável? Então, é o segundo caso, tá? Se a pressão é variável, gente, primeiro detalhe, o enunciado ele não vai te passar um enunciado escrito do começo ao fim para falar a respeito disso. Você não vai lançar uma fórmula. O enunciado ele vai te apresentar um gráfico de pressão em função do volume, tá bom? Onde a pressão tem que ser medida em Pascal ou Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Aí o enunciado ele vai te apresentar uma transformação orientada, ou de aumento de volume ou de diminuição de volume, tá bom? Aqui eu representei por uma reta que parte da origem, mas isso pode ter qualquer formato, tá? Isso pode ser um triângulo, um quadrado, um trapézio, um retângulo. Você sabe que o trapézio ele é o campeão, né, em apresentação em gráficos de física em que você tira a área, né? Então, já mandei aqui um spoiler, né? Como é que você vai calcular o trabalho para uma transformação com pressão variável? Você vai marcar o volume para onde o enunciado te pede, vai pegar toda a área demarcada pela linha do gráfico e você vai fazer a área dela. Você vai dizer que o trabalho ele é numericamente igual à área desse gráfico, tá bom? Que pode ser um gráfico aberto, pode ser um gráfico fechado, pode ser um gráfico orientado indicando crescimento, pode ser um gráfico orientado indicando decrescimento, né? Ou seja, redução no volume do gás. Basicamente, quem vai te dizer se o trabalho é positivo ou negativo é o volume. Se o volume aumenta, é positivo. Se o volume diminui, é negativo. Tá bom? Também existe a separação entre transformação aberta e fechada, mas isso a gente vai ver em maiores detalhes no próximo capítulo, tá bom? Por enquanto eu quero que você entenda que se o gás aumenta de volume, ele é positivo, o trabalho é positivo, e se o gás diminui de volume, o trabalho ele vai ser negativo, tá bom? E da mesma maneira como a gente trabalhou isso no módulo passado, o enunciado só para tentar te passar a perna é extremamente comum, não é nada fora do esperado que ele venha e te fale valores de pressão e volume fora do sistema internacional. Beleza? Então, o que você faz? Da mesma maneira que no módulo passado, você transforma. Se o enunciado te dá um valor em ATM, você multiplica todos esses valores que aparecerem em ATM por 10 à quinta. E se o enunciado te der algum valor em litro, você vai multiplicar todos esses valores apresentados por 10 elevado a menos 3, e aí eles vão virar metros cúbicos. Tá bom? Não é problema, isso daí, na verdade, é bem recorrente. Vocês vão ver que quase o capítulo todo do livro de vocês, se tiverem uma questão de gráfico, vocês vão ter que tomar esse procedimento, tá bom? Isso daqui é bem comum na UERJ, tá? Então, galerinha aí que pretende fazer prova da UERJ, se cair termodinâmica, saibam que essa transformação é bem recorrente, tá? Na parte de física 2, termodinâmica e calorimetria são os assuntos que costumam cair com maior frequência, beleza? Então, fique atento a isso. Essa matéria não é complexa, ela não é nenhum absurdo, mas as mudanças de unidade estão presentes aí constantemente, beleza? Então, para a gente dar continuidade, a primeira variável que a gente falou foi a variação da energia interna, a segunda variável que a gente falou foi o trabalho de um gás, a terceira que a gente vai falar são as chamadas trocas de calor. Bom, quando a gente fala sobre troca de calor, a ideia básica é que existem dois efeitos para a troca de calor. Ou a gente fala de mudança de temperatura ou fala de mudança de estado físico. Como a gente está estudando o comportamento de um gás, a gente não vai falar da mudança do estado físico, a gente vai falar sobre a mudança de temperatura. Então, ele vai ser aquecido, ele vai ser resfriado somente a fim de mudar a temperatura. A gente não vai estar pensando em pegar um gás aqui que troque de calor, tá? Que troque de estado físico em determinado ponto, nem pelo aumento, nem pela diminuição de temperatura, tá? Então, sempre que a gente fala sobre troca de calor de um gás, a gente vai estar falando de quantidade de calor sensível. É isso daí que a gente analisava lá desde o primeiro ano, foi isso que a gente tratou esse ano sobre calorimetria, falou de mudança de temperatura, falou de quantidade de calor sensível, tá bom? Então, falando sobre quantidade de calor sensível, e lembrando que é um pouco raro a gente falar da massa de um gás, né? Normalmente, quando a gente quer relacionar a massa de um gás, a gente demonstra isso através do número de mols que aquele gás está ocupando naquele determinado recipiente, né?
Então, se eu quiser, eu posso isolar aqui a massa como número de mols vezes massa molar. Que se a gente substituir na fórmula, fica assim, né? Beleza? Eu não fiz nada demais. A gente só tirou esse cara daqui e substituiu como um produto entre esses outros dois. Beleza? Bom, fazendo essa substituição, algo que eu queria deixar claro aqui para vocês é que existe um produto aqui que ele vai receber um nome específico. Quando a gente pega a massa molar de um determinado gás e multiplica isso pelo seu calor específico, a gente chama isso de calor específico molar, tá bom? O calor específico molar, ele é uma grandeza bastante específica, tá? O calor específico molar aqui a gente está representando como C maiúsculo, tá bem? E esse calor específico molar, né, substituindo a fórmula, para a gente falar das trocas de calor de um gás, a fórmula própria para isso é número de mols que multiplica calor específico molar, que multiplica a variação de temperatura causada externamente por isso, tá? Se quiser chamar o ΔT aí de Δθ, tudo bem, só não confunde com o ângulo que está lá na aula 10 de Física 1, tá? Só que esse calor específico molar, ele normalmente é acompanhado de índices. Por quê? O calor específico de um gás não é igual ao calor específico de um sólido, que tem sempre o mesmo valor, independente da transformação que ele sofre. Quando a gente fala da troca de calor de um gás, o calor específico Czinho aqui dessa primeira fórmula, ele pode ser apresentado como Cp ou Cv, de calor específico a pressão constante ou calor específico a volume constante. Então, se a questão de falar de uma transformação isobárica, ele vai te dar um Cp para você substituir aqui na primeira fórmula, se for o caso. Ou um Cv para substituir aqui na primeira fórmula, se for o caso, tá? Isso se o C for minúsculo. Beleza? Se a questão falar disso com C maiúsculo, eu vou estar falando sobre o calor específico molar a pressão constante ou calor específico molar a volume constante. Beleza? São alguns pontos para a gente prestar atenção, né? Muito detalhezinho, mas no fundo, a gente nem usa tanto essas fórmulas daqui em todas as questões em comparação ao que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas é preciso entender. Quando a gente fala da troca de calor que um gás sofre, isso vai depender da variação de temperatura que ele é exposto pelo meio externo, do seu número de mols e, em resumo, né, o que era calor específico na fórmula de calor sensível? Basicamente é o que diferenciava uma substância da outra. Então, aqui não vai ser diferente. Quando a gente fala sobre a troca de calor de um gás, a gente vai estar falando sobre a relação que ele tem com o meio externo, a mudança de temperatura que isso vai gerar para ele e o tipo de gás, que não vai trocar calor da mesma forma que os outros, tá? E aí a gente parte para o ponto mais importante dessa aula de hoje, que é a chamada primeira lei da termodinâmica, tá bom? O que a primeira lei da termodinâmica fala para a gente? Ela vai relacionar as três grandezas que a gente viu anteriormente para determinados tipos de sistema, tá bom? Especificamente o sistema em que a gente não considera perdas de energia, ou até mesmo que elas não existem, tá? Então, ou no caso onde ela é tão pequena a ponto de ser desprezível, ou no caso do enunciado não considerá-la, beleza? Sendo qualquer um desses dois casos aí mencionados, a gente vai analisar que a primeira lei da termodinâmica ela é essa daqui, tá bom? Quantidade de calor igual a trabalho mais variação da energia interna. O que eu quero que você pense quando você olhar para essa fórmula? O calor que um gás recebe, ele pode ser transformado em duas coisas diferentes, em duas formas de energia. Ou ele é usado como energia para mudar o volume, ou ele é usado como energia para mudar a temperatura. Ou as duas coisas, tá? Então, quando um gás ele troca calor, ou ele usa essa energia térmica para aumentar o volume, ou ele usa essa energia térmica para aumentar a temperatura, ou para as duas coisas, beleza? Professor, e se for o contrário? Se ao invés de ganhar calor do meio externo, o que vai acontecer se ele perder calor para o meio externo? Bom, vai acontecer o oposto do que a gente falou anteriormente. Ele vai reduzir o volume e vai reduzir a temperatura, tá bom?
de maneira que, como que eu posso identificar qual dos dois casos a gente está lidando? Bom, a ideia é, cada uma dessas grandezas vai ter uma regra de sinal própria. Como assim? A quantidade de calor ela pode ser recebida do meio externo ou cedida para o meio externo. A gente relaciona dessa maneira. Quando o gás ele recebe calor do meio externo, a gente considera esse valor de energia positivo. E quando ele cede para o meio externo, a gente considera como negativo. Para o trabalho é bem parecido, também tem a regra de positivo e negativo. Quando o trabalho é positivo, é porque o gás ele realiza trabalho, beleza? Ou seja, eu tenho um aumento de volume. Por outro lado, se ele sofre um trabalho ou se o enunciado diz que o trabalho é realizado sobre o gás, ele vai ter uma redução de volume, ou seja, um trabalho menor do que zero, tá bom? Consequentemente, só faltou falar do ΔU, né? A variação da energia interna ela pode ser positiva ou negativa. Lembrando, toda vez que você olhar para o ΔU, eu quero que você pense em variação de temperatura. Então, se o ΔT é positivo, se teve um aumento de temperatura, variação da energia interna positiva. Se teve uma redução de temperatura, ou seja, ΔT negativo, teve um ΔU negativo também, ok? Então, o principal desse capítulo é apresentar as três grandezas separadas para que você utilize as três juntas, tá bom? Dessas três aqui, normalmente o cálculo é mais cobrado é o trabalho, seja através do gráfico, seja através da equação P ΔV, beleza? Como que configuraríamos um exemplo disso para a gente? Assim, ó, um gás, um sistema gasoso ideal, sofre uma transformação isobárica de pressão igual a 5 vezes 10 a 3 newtons por metro quadrado, ao receber 5 joules de energia interna do meio externo, de energia do meio externo. Seu volume evolui de 0,2 para 0,6 litros. Determine a variação da energia interna. Dado 1 litro igual a 1 decímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ok, então para transformar esses dois caras de litro para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 3, o enunciado já fez o favor de dizer isso para a gente, tá? Determine a variação da energia interna. A questão não me deu ΔT, a questão não falou se é um gás monatômico, diatômico ou poliatômico. Então eu só posso calcular a variação da energia interna pela primeira lei da termodinâmica. O que eu vou ter que fazer agora é analisar o valor de cada uma dessas variáveis. A questão fala que ele recebe 5 joules de energia do meio externo. Energia que vem do meio externo ou energia que vai para o meio externo é o Qzão. Então eu tiro o Qzão e coloco 5. O trabalho eu não sei quanto ele vale, mas eu sei que a transformação foi isobárica. Eu tenho o valor da pressão e da variação do volume. Então dá para substituir isso também. Tá? Lembrando que o trabalho é P ΔV, a gente pode reescrever assim, ó. O Qzão, 5 joules, a pressão, 5 vezes 10 a 3, e a variação no volume, de 0,2 para 0,6. Lembrando que está em litro, então a gente multiplica por 10 a menos 3 para virar metro cúbico. Fazendo o cálculo, a gente vai ficar com 5 igual a 5 vezes 10 a 3, vezes 0,4 vezes 10 a menos 3, mais a variação da energia interna. Então, quando a gente faz isso daqui, 5 vezes 0,4 vai dar 2, e o 10 a 3 com 10 a menos 3 vai embora, né? Só vai sobrar o 2, a gente passa isso para o outro lado, então posso dizer que a variação da energia interna é de 3 joules. Então, como houve conservação da energia interna, dos 5 joules recebidos, 2 viraram um aumento de volume e 3 viraram um aumento de temperatura. Beleza? Isso é a primeira lei da termodinâmica, isso é o capítulo 10, eu espero que vocês tenham conseguido entender, espero que essa aula tenha sido proveitosa e útil para você, tá legal? Então, dá uma lida no módulo, te desejo forte abraço, bons estudos e até a próxima.